Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos falar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre a doença do Peyronie, que é a doença do pau torto. Absolutamente tudo, desde como que você desenvolve, como que dá o diagnóstico, como é que é a evolução habitual, quais tratamentos estão disponíveis, qual tratamento você precisa fazer, enfim, então isso aqui vai ser um roteiro para quem está com dúvida se está com doença de Peyronie, para quem quer saber como pode eventualmente prevenir, como fazer um diagnóstico precoce para melhorar os seus resultados, caso você venha a ter esta condição. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens e eu transformo homens comuns em verdadeiras máquinas de prazer na hora H em 21 dias. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora, já se inscreve e deixa seu like. Essa sua atitude é muito importante para contribuir com o nosso trabalho e me deixar cada vez motivado a trazer conteúdo de qualidade para melhorar o seu conhecimento sobre saúde do homem, sobre saúde sexual masculina. Beleza? Então vamos lá começar o vídeo. E antes de falar no tema propriamente dito, eu queria trazer para vocês um caso índice, que é um caso muito comum que eu vejo no consultório com uma certa frequência. Então eu trouxe aqui um caso real de um paciente meu, que é um homem de 52 anos, que após uma relação sexual de penetração com a sua parceira, começou a sentir uma dor no pênis. Ele achou que isso tinha sido um trauma, uma pancada na hora do sexo, já que tinha sido um sexo muito bacana, sexo selvagem, como ele mesmo descreveu, e que isso ia passar ao longo dos próximos dias. 2 dias depois, a dor não sumiu, e durante a noite ele acordou para ir no banheiro com aquela ereção noturna e percebeu que o pênis dele tinha encurvado, cerca de 45 graus para cima, que a gente chama que é uma curvatura dorsal, para cima. Ele ficou desesperado, achou que era alguma coisa da cabeça dele. No outro dia ele ficou testando a ereção dele e via que toda vez que ele tinha uma ereção, o pênis curvava para cima. Daí ele foi na internet, então na internet tem que ter muito cuidado com as informações que tem, é importante buscar canais de qualidade como esse aqui para você tomar suas decisões. E aí foi quando ele me conheceu e acabou marcando uma consulta. Então a primeira pergunta, será que esse sujeito tem a famosa doença de Peyronie, a doença do pau torto? Quando ele passou em consulta comigo, quando eu aprofundei um pouco o entendimento do quadro dele, ele me disse que ele já tinha o pênis um pouquinho torto. Mas agora, antes a curvatura era levemente discreta e agora a curvatura estava muito acentuada e muito aguda, A curvatura que ele tinha antes era uma curvatura mais branda, mais arciforme, em forma de arco. E agora estava aparecendo como se fosse que o pênis tivesse quebrado, de um ângulo. Então isso aí, gente, é o que caracteriza a doença de Peyronie. Tá? É a presença de uma deformidade peniana adquirida. E isso quase sempre está associado à presença de nódulos no pênis, ou seja, que são placas palpáveis. Na verdade, gente, o nosso pênis ele é altamente elástico. Ele é uma estrutura única no nosso corpo. Quando ele está mole, ele fica contraído, com o músculo interno contraído e a quantidade de sangue que vai bem pequena apenas para manter a nutrição habitual dos tecidos. Durante o estímulo sexual, acontece um relaxamento desse músculo. Esse músculo é como se fosse uma esponja, que ao se expandir, ela vai se enchendo de sangue. E isso vai esticando os tecidos, até que eles ficam totalmente preenchidos por sangue e completamente esticados na sua elasticidade máxima. Isso faz com que o pênis tenha uma forma cilíndrica. Então a doença de Peyronie é definida pela presença das placas, gente. Então placas são, na verdade, deposição de tecido cicatricial, de cicatriz, na túnica de revestimento. Ou seja, quando o músculo vai relaxar e se encher de sangue e se expandir, esses locais que têm essas retrações acabam funcionando como traves, como áreas inelásticas. E isso acaba gerando as deformidades, porque o pênis vai se esticar, um lado ele estica, no outro lado que tem uma retração, ele acaba entortando. E as pessoas pensam que a tortuosidade só pode ir para cima. Tá? Obviamente a curvatura dorsal ela é a mais comum, mas ele pode virtualmente ter qualquer tipo de deformidade. Pode ir para um lado, curvatura para o outro lado, direito, esquerdo, curvatura para baixo, ventral. Além disso, uma das deformidades mais comuns são os encurtamentos.
Então, se o tecido perdeu a elasticidade, então lógico que ele vai perder também o comprimento. E pode também perder o calibre, ele pode afinar, tá? Ele pode, inclusive, ter deformidades complexas, que fica o pênis como se fosse um saca-rolha, como se fosse uma deformidade em S. Tá? As variedades são extremamente complexas, existem muitas coisas que podem acontecer, e cada pênis acaba que cada peroni vai ter a sua característica, porque o sujeito vai combinar as dimensões que ele tem com a localização da plástica, com a combinação tridimensional da elasticidade dos tecidos. As pessoas perguntam, né, como é que você vem a desenvolver essa doença. Então, na verdade, gente, a teoria mais aceita, tá deixando bem claro que isso não é completamente bem definido, mas é que microtraumas durante o sexo, tá? Então, pequenas, né, durante o sexo, o pênis é um órgão traumático, e pequenas rupturas que dão na túnica albuginea podem eventualmente necessitar ser cicatrizadas, e durante esse processo de cicatrização pode ser ativado um processo inflamatório que vai ativar a doença como um todo, deposição de colágeno e inelasticidade dos tecidos. Só que eu deixo bem claro para vocês, gente, que não é unicamente o trauma que leva a esse quadro. Se assim fosse, todos os homens do mundo teriam doença de Peyronie, porque o órgão ele é eminentemente traumático. Então, além de ter possivelmente um trauma, é muito importante que o sujeito tenha uma predisposição genética a ter esse problema. Então, hoje já se estuda muito a genética do Peyronie. Inclusive, é comum que haja, né, uma concordância entre membros da mesma família. Então, se um sujeito, né, se um pai tem Peyronie, aumenta a chance de um tio seu, você, seus irmãos desenvolver, porque existe esse forte componente genético. E aí também é muito importante vocês diferenciarem a doença de Peyronie da curvatura peniana congênita. Tá? Então, enquanto o Peyronie ele é uma doença adquirida, o sujeito tem um pênis que sempre foi de um jeito, um belo dia, por um evento agudo, por um evento inflamatório, ele começa a entortar. Diferente, gente, do pênis curvo congênito. Esse pênis, ele é congênito, né? O sujeito que já nasceu com uma assimetria, que geralmente é aquela deformidade mais branda e mais suave, e ela é devido a uma assimetria dos corpos cavernosos. É o que eu costumo dizer, né? Por que é que a banana ela é torta? Porque ela é assimétrica, tem um lado maior que o outro. Então, o sujeito que tem um pênis curvo congênito, desde a adolescência, desde da puberdade, onde o pênis começa a crescer, ele já começa a ver essas deformidades. E aí, no caso que eu mencionei para vocês, esse homem tinha 52 anos. Ele sempre teve o pênis levemente torto. Esse pênis torto que ele tinha era a curvatura peniana congênita. Só que um belo dia, após um trauma ou de um evento específico, ele começou a mudar a característica da curvatura peniana. Então esse sujeito ele tinha as duas condições. Tinha o pênis curvo congênito e desenvolveu a doença de Peyronie. Na verdade, hoje já se entende que o pênis curvo congênito, quando ele continua torto, quando ele é não corrigido, acaba aumentando a chance de doença de Peyronie. Porque o pênis curvo ele é mais traumático, ele tende a dobrar mais, aumenta a chance das pequenas lacerações e daquela posterior cicatrização que eu falei para vocês. Então, gente, frente ao sujeito, né? Então, nesse caso aqui, não tinha dúvida, ele tinha uma idade, tá? Que é uma idade característica. Então, o Peyronie, ele acontece geralmente de homens de 40 a 70 anos. Então, esse sujeito com 52 anos estava bem na idade-alvo, né? Entre a 50 e 60, né, na sexta década, é onde tem a maior prevalência da doença. Inclusive, gente, as pessoas pensam que doença de Peyronie é uma doença rara, tá? Mas eu digo para vocês que ela é bem mais comum do que se imagina. Hoje se estima uma prevalência cerca de 8% de todos os homens. Quer dizer que tem muito homem que tem Peyronie e nem sabe. Porque às vezes a curvatura ela é muito pequena, ele não percebeu, ele não teve dor. Às vezes é só um encurtamento, então o pênis encurta. Às vezes as pessoas pensam, né, que o pênis encurta com a idade por causa disso. Ele perde a elasticidade, tem uma plaquinha lá, a deformidade às vezes nem é tão aparente, além do encurtamento. Às vezes a curvatura ela é para cima, o sujeito, né, cresceu um pouco a barriga, ele nem consegue ver o pênis direito, mas como ele consegue meter, ele não está preocupado com isso. Tá? Então, vejam que para dar o diagnóstico correto, é muito importante fazer uma avaliação médica. É importante um médico especialista ir lá e palpar as placas. Obviamente, se tiver a história de uma deformidade adquirida, fica muito mais fácil, o médico vai direcionar
ali o exame, a palpação para procurar essas placas. Mas pessoas que têm placa e não têm deformidade também têm doença de Peyronie. Se tem deformidade e não tem placa, nesse caso é a curvatura peniana congênita, mas não é só a questão da placa. Veja, curvatura peniana congênita é o sujeito, ele sempre teve aquela curvatura, desde as primeiras relações, não tem placa e ele sempre foi assim. Tá? Então fica bem claro aqui essa diferença, que ela é muito importante. Inclusive porque pode haver doença de Peyronie em pacientes jovens, inclusive em adolescentes. Tá? O que vai diferenciar é a presença da placa. Às vezes ele já tinha a curvatura congênita, mas também desenvolveu o Peyronie pela presença da placa. Pode também acontecer em octogenários, né? Já o sujeito lá com mais de 80 anos, só então começa a ter o Peyronie. Então o Peyronie não tem idade, gente. É importante mesmo a avaliação médica bem direcionada. Como eu já falei, não se pega, tá? Então é praticamente uma fatalidade o sujeito vir a desenvolver. As pessoas tentam relacionar com algum evento traumático, mas apenas 20% dos homens têm algum trauma muito bem claro estabelecido. A maioria não tem causa alguma. Então, o próprio paciente ele pode sentir esses nódulos, né, que são as placas, né? Obviamente o paciente ele não vai conseguir delimitar muito bem a placa, porque ela é difícil, ela requer um conhecimento e um treinamento técnico, mas ele consegue sentir o nódulo, que são, né, aquele tecido duro cicatricial que está um pouco diferente. As pessoas também pensam que o sujeito tem que ter dor, tá? Saibam vocês, gente, que a dor é a minoria dos pacientes que vai ter dor. Cerca de 30% dos homens apenas que referem dor em algum momento. Tá? A maioria é só a deformidade e por aí a gente já consegue fechar o diagnóstico. E é muito importante as pessoas entenderem também como é que é a evolução natural dessa doença. Então esse sujeito ele me procurou com mais ou menos um mês de evolução, né? Então foi primeiro aquela fase de negação, o que está acontecendo, foi só uma pancada, está doendo, vai melhorar. Depois ele começa a ver que não melhora e aí ele acabou procurando relativamente rápido. Mas sabem vocês, gente, que a doença ela é dividida em duas fases bem distintas. Uma fase inicial, também chamada de fase aguda ou fase inflamatória, onde essa placa está se desenvolvendo, existe um componente inflamatório e é isso geralmente que causa a dor, em quem tem dor. Então, às vezes, a dor é apenas ao palpar o pênis, apenas durante a ereção, né? Só esticar o tecido lá com a ereção pode dar a dor, na penetração pode dar a dor. E essa fase ela é caracterizada pela presença de deformidades dinâmicas. Né? Então, a placa ela vai, de certa forma, se estabilizando e a deformidade ela vai mudando. Tá? Nem sempre a pessoa tem uma deformidade que começa com 10 graus, depois vai com 20, depois 30, como ela vai aumentando de forma progressiva. Na verdade, existe uma estatística, né? Cerca de metade das pessoas, no dia que ela vê a primeira deformidade, é assim que ela fica até o final. Cerca de 30% tem uma piora progressiva. Começa na fase aguda, fase inflamatória, ela vai piorando, piorando, piorando. E cerca de 10 a 15%, por incrível que pareça, ela tem até uma melhora. Então ele começa curvando para cima, depois ele começa, retifica de novo. Então, não é o mais comum, mas pode acontecer de melhorar. Mas o fato de melhorar não quer dizer que a pessoa deixe de ter doença de Peyronie. Uma vez que formou a placa lá, geralmente ela fica. O que acontece nos casos que melhoram é que é uma melhora da deformidade. Tá? Então, o que acontece é que às vezes está curvado para cima, porque a placa ela acometeu mais a parte de cima, que dá uma retração como se fosse um cabresto nessa região. Daqui a algum tempo pode haver que a placa ela vai se estendendo para a região ventral, para baixo. E aí acaba alinhando as forças e a resultante fica uma linha reta. Mas o que acontece é que esse pênis, apesar de reto, geralmente ele diminui um pouquinho. Tá? Então, o Peyronie ele não desaparece completamente. O que acontece é que a deformidade dá uma melhorada. Mas como eu ia dizendo, então existe essa fase inicial, que é a fase aguda, que geralmente dura meses, em que essas deformidades elas vão mudando, a dor vai melhorando. Eu diria que em até 6 meses, cerca de 60% dos homens já passaram para a segunda fase. Quando você considera um ano, 90% já saiu da fase aguda e entrou agora na segunda fase, que é a fase crônica e estável. Então, gente, essa talvez seja a única boa notícia relacionada à doença de Peyronie, é que ela tem uma fase crônica e estável. Quer dizer o quê? Ela é uma doença autolimitada. Ela tem começo, meio e fim.
Então ela começa dobrando, ou já dobra no primeiro dia. Daqui a algum tempo, ela estabiliza. Então ela não progride, porque as pessoas às vezes pensam que ela, nos casos que pioram, que ela vai eventualmente piorar e virar até um cabo de guarda-chuva. Mas na verdade não. Uma vez que ela estabiliza, ela não muda mais. Tá? Até existe alguns casos de reativação de doença crônica, né? Reagudização da doença, mas isso é 0,1% dos casos. Geralmente a gente diz que a doença está na fase crônica quando tem pelo menos 3 meses que a deformidade não muda mais. Ou pelo menos 6 meses de evolução da doença. Né? Então isso é muito importante a gente entender, porque é muito importante que vocês saibam dessa diferenciação, porque inclusive os tratamentos definitivos, eles não são recomendáveis na fase aguda. Então imagina que a curvatura está para cima, você faz algum tratamento que deixa ele reto, só que não estava estável. Daqui a 2 meses ele está curvo de novo para cima, ou curvou para o outro lado. Então existem tratamentos chamados de fase aguda, que o objetivo, na maioria das vezes, é estabilizar a doença, fazer com que ela não progrida, ou eventualmente fazer com que ela vá para a fase crônica o mais rápido possível. Já na fase crônica, a gente vai querer buscar os tratamentos que sejam mais definitivos. Tá? E aí, se aprofundando nesse nosso caso, né? Então vocês já entenderam exatamente como que a pessoa desenvolve a doença de Peyronie. Né? Então tem um componente genético, pode estar ou não relacionado a traumas. 2, como que você faz o diagnóstico? Gente, o diagnóstico ele é clínico. Ele é baseado, né, na conversa com o especialista, que vai avaliar 2 coisas. A sua história, se você tem uma curvatura peniana adquirida, ou a segunda parte, que é com o próprio exame físico, tá? Que é para você ver a presença de placas penianas palpáveis. Se você tiver ou um ou outro, você já tem um diagnóstico de doença de Peyronie. Eventualmente, você pode fazer exames adicionais de ultrassom, tá? Para você delimitar as placas, ver se essas placas estão calcificadas ou não. Tá? Até existe um valor nisso aí. Mas não precisa, tá? O diagnóstico ele é clínico. E aí depois vocês entenderam também a fase, né, na evolução natural da doença. A gente tem uma fase aguda, uma fase inicial e uma fase crônica estável. E é muito importante saber em qual fase você está. Na fase aguda existe um pensamento, um foco, um direcionamento para a fase aguda. Na fase crônica a gente tem um direcionamento na fase crônica. E aí, voltando para aquele nosso paciente, né, que é aquele homem de 52 anos, ele veio na primeira consulta comigo, estava na fase aguda, foi orientado sobre alguns tratamentos e possibilidades, e eventualmente ele foi tocar a vida dele. Acabou retornando 6 meses depois. Nesse caso, ele trouxe ali um grau de desconforto muito intenso com a deformidade. Ele dizia que ele não conseguia ter uma atividade sexual com penetração. Dizia que sentia um desconforto, que a parceira sentia desconforto e estava realmente muito chateado. O casamento até estava um pouco balançado por essa dificuldade da atividade sexual regular. Além disso, ele, né, no consultório fez uma avaliação formal comigo, em que a gente fez uma ereção induzida, fez um Doppler, foi visto realmente que tinha essas placas de Peyronie dentro do pênis, confirmando ainda mais o diagnóstico que já era feito clinicamente. Foi feita uma avaliação, uma medição da magnitude da deformidade, foi visto uma curvatura cerca de 60 graus, dorsal para cima, e ele tinha, né, uma disfunção erétil moderada, ou seja, ele não conseguia ter uma ereção tão boa, ele até tomava tadalafila para melhorar na rigidez, mas a resposta era parcial, tá? Então ele estava muito incomodado e me procurou para uma segunda linha de acompanhamento para buscar tratamentos mais definitivos. E aí onde eu quero trazer para vocês, gente, as possibilidades de tratamento. Na verdade, né, como eu falei, na fase aguda a gente pode eventualmente buscar soluções para estabilização da doença, tá? Que aí vai incluir alguns medicamentos que realmente não têm uma eficácia tão grande, terapias de onda de choque, tá? Injeções chamadas intralesionais que podem ser feitas, né, injetando medicamentos dentro dessas placas e terapias de tração. Tá? Então, eu gravei um vídeo especificamente sobre os tratamentos conservadores sem cirurgia de Peyronie. Então, se você ainda não viu esse vídeo, já procura aqui no canal e muito em breve você assista esse vídeo também, que ele vai ser complementar esse vídeo que a gente está falando aqui hoje. Tá? E nós temos também os tratamentos, digamos, mais definitivos, que são os tratamentos cirúrgicos. Tá? Então, a gente vai entrar um pouco, né,
nessa dicotomia, tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Mas o mais importante é vocês entenderem quanto a gente precisa tratar. Porque, gente, tem uma verdade muito dura a respeito da doença de Peyronie. É que nenhum tratamento é capaz de deixar o seu pênis exatamente como ele era antes. Então isso aí ainda é um mal da medicina, né? Então a medicina não conseguiu resolver o problema das doenças fibróticas, das doenças em que há deposição de cicatriz, das doenças em que há perda de elasticidade. Então a gente não consegue resolver completamente. E isso em qualquer parte do corpo. Então existem doenças fibróticas como, por exemplo, queloides. Não sei se vocês conhecem, né? Queloides são aquelas cicatrizes hipertróficas que ficam com um acúmulo de colágeno, eles ficam bem altos. Tá? Então, se você for lá, faz uma cirurgia e tira toda aquela aquela área fibrótica, quando você costura, vai ter uma nova cicatrização. E adivinha só, há uma tendência dessa nova cicatriz também ficar hipertrófica. Então, é um ciclo vicioso muito difícil de se quebrar. E aí você, de certa forma, uma vez que tem essas placas, teve alteração de elasticidade da túnica albugínea, da túnica de revestimento interno, você não consegue reverter ela completamente mais. E isso tem que ser muito bem orientado para o paciente, ele tem que entender. É necessário que haja uma adaptação ao novo cenário. Como eu disse para vocês, boa parte dos pacientes que têm doença de Peyronie nem sabem que tem, porque são deformidades leves, são deformidades funcionais, o sujeito consegue ter uma vida sexual normal. Para esses homens eu digo, a melhor coisa, melhor tratamento é não fazer absolutamente nada. Qualquer coisa que você tente fazer vai acabar, né, saindo pior do que a encomenda. Então, a indicação de cirurgia é basicamente quando o sujeito tem algum grau de dificuldade ou um grau de incômodo, seja físico, que não consegue meter, está limitado a alguma posição, a esposa está reclamando que está doendo, ele está sentindo doendo, ou algum desconforto psicológico. Ele perdeu a autoestima, ele não consegue olhar para o pênis mais, sente logo um desgosto, ele não consegue se relacionar, buscar novos relacionamentos por conta dos efeitos psicológicos do medicamento. Então, se você tem algum grau de desconforto físico ou psicológico moderado ou grave, talvez para você os tratamentos, né, cirurgia ou conservador, seja uma necessidade. Tá? E aí, uma vez que você optou por fazer um tratamento, né, então os tratamentos conservadores eles são indicados, sobretudo, para os casos mais leves e nas fases agudas. Então, casos leves, né, obviamente a gente tende a diferenciar baseado nos graus das curvaturas, mas às vezes a curvatura não é tão acentuada, mas as deformidades concomitantes são complexas. É uma curvatura que pode ser de 10 graus, por exemplo, mas encurtou demais. Então, pênis muito curto tem a dificuldade que na hora da penetração o sujeito fica saindo, né? Então, não é nem pela curvatura, é pelo encurtamento. Ou às vezes aquela deformidade em ampulheta, o pênis afina, não tem curvatura, mas ele perde a estabilidade, ele fica dobrando. Então veja que o critério de leve, moderado ou grave, ele depende da associação de curvatura com as outras deformidades. Mas em geral, curvaturas até 30 graus, que são as deformidades mais comuns, são tidas como funcionais e não precisam de tratamento necessariamente. Curvaturas acima de 60 graus são consideradas mais graves, mais acentuadas, e na grande maioria vão precisar de tratamento. E entre 30 e 60 depende mais de todo o contexto, das outras deformidades, do tamanho do pênis, da localização da deformidade, se ela vai dar ou não estabilidade e eventualmente precisar de tratamento. Os tratamentos conservadores, como eu falei, eu vou ter um vídeo direcionado a isso, mas já adianto que eles não são os mais eficazes, né? O que mais ajuda na doença de Peyronie são os tratamentos cirúrgicos. Tá? Obviamente que é um pouco mais invasivo, tá? Mas eles que são capazes de trazer grandes mudanças na parte de retificação, na parte de recuperação de dimensões e de manutenção da função erétil. Então, para a gente aprofundar um pouquinho nas questões de cirurgia, eu diria, né, que é um conceito muito importante, é que o pênis ele tem 3 grandes características. Tá? Um que é o tamanho, 2 que é a forma reta e cilíndrica, e 3 que é a capacidade de ficar duro, a função erétil. Então, o grande problema, como eu falei para vocês, é que não existe tratamento perfeito. Até mesmo as cirurgias, você vai ter que priorizar 2 dessas características em detrimento da terceira. E aí é muito importante você ser muito bem orientado pelo seu médico para que conjuntamente vocês consigam chegar na melhor opção para atender a sua expectativa. Tá?
E aí, sobre cirurgias, existem, gente, diversas técnicas, tá? Mais de 30 técnicas, muito mais até, mas elas são divididas em 3 grupos de cirurgia. Tá? Então, o primeiro grupo de cirurgia é o que a gente chama das plicaturas penianas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver uma deformidade, você vai trabalhar no lado menos afetado, no lado normal. Então, se o pênis está curvado para cima, então tem um lado curto e um lado longo. Você vai acabar trabalhando no lado mais longo para tentar igualar esses dois lados e atenuar, amenizar a deformidade. Mas aqui já fica, né, uma questão que é mais problemática. Dos 3 quesitos, a cirurgia ela é muito boa porque ela não mexe na ereção, não mexe nos nervos, é uma cirurgia que não tem nenhuma complicação grave. Então acaba que são as cirurgias mais talvez amplamente utilizadas para homens com deformidades. Você retifica, né? Então você acaba mexendo, né? Ganhando ali 2 das 3 características. Né? Você deixa ele reto, deixa ele duro. Mas você vai acabar perdendo dimensões. O que acontece é que ao trabalhar o lado duro, você tem que dar uma encurtada nesse lado. Né? É claro que acaba sendo uma melhor opção para as curvaturas que não são tão acentuadas, porque você vai ter que encurtar menos esse outro lado. E é importante lembrar, gente, que o pênis que ele é curvo, ele já encurtou, né? Porque o que vai determinar o tamanho do pênis curvo é o lado menor. Quando você iguala o lado maior com o menor, você acha que você perdeu o comprimento, mas você perdeu foi um pouco da circunferência. Porque se o seu pênis está curvo, né, o que isso vai fazer de entrar e sair não é, né, a circunferência, o perímetro. É esse tamanho aqui, a distância do osso até a ponta. Quando você retifica, o seu tamanho funcional ele fica muito parecido. Essa é a vantagem de ser uma cirurgia mais, digamos, mais simples, mas a desvantagem é que ninguém quer, é que ele vai dar uma aparência de diminuir o tamanho do seu pênis. E esse é um problema. Né? Segundo grupo de cirurgia, são as cirurgias com enxerto. Tá? Então, a cirurgia que, em vez de trabalhar no lado longo, ele vai trabalhar no lado curto. Então, você vai ter que fazer alguns cortinhos aqui para que haja uma capacidade de expandir esse tecido. E aí você vai colocar enxertos para cobrir esses defeitos. E aí, voltando para aquele nosso diagrama dos 3 parâmetros, eu digo, esse, né, é bom porque ele ajuda a manter o tamanho, tá? Não é que cresce o tamanho, porque o enxerto ele dá uma retraída e o tamanho que era antes nem sempre ele é alcançado. Mas enfim, então ele maximiza as questões de dimensões. Tá? Ele vai corrigir, vai deixar reto, mas aqui ele põe em xeque a questão da ereção. Quando você tem que fazer esses cortes e esticar o pênis, muitas vezes você perde ali um pouco daquele tecido, do tecido erétil, da elasticidade e da capacidade desse músculo se expandir. Isso é muito importante. E você tem que saber que cerca de 30% dos homens que faz a cirurgia de enxerto, muitas vezes pode ter uma piora na rigidez. Tá? Então, também é uma coisa a ser levada em consideração. A outra questão é que a cirurgia é um pouco mais complicada, tem que mexer nos nervos, a recuperação é bem mais prolongada. Tá? Assim, na aplicatura, geralmente o sujeito tem que passar 1 mês ali sem ter relação, mas geralmente depois ele já está completamente funcional, a partir do 2º mês. Já essa cirurgia de enxerto, o cara tem que passar 3 a 6 meses fazendo extensão, usando bomba a vácuo para evitar a retração do enxerto, para melhorar a circulação do pênis e por aí vai. Então, a cirurgia é um pouco mais complexa. E a terceira e última, por fim, são as cirurgias de prótese peniana. Tá? Então, você vai, de certa forma, ter a melhor condição em termos de tamanho. Você vai deixar ele reto, mas também é que a ereção ela foi embora. Né? Então, você vai trocar a sua ereção natural com a ereção mecânica, seja através da resistência que é fornecida pelas próteses maleáveis, né, pelos cilindros, ou pelas próteses infláveis, né, que são, pelas as hastes das próteses semirrígidas ou os cilindros das próteses infláveis. Então essa muitas vezes é a melhor opção para pênis com deformidades mais graves. Porque uma vez que você não precisa se preocupar com a ereção, que ela vai ser garantida pela prótese que você vai colocar, então você pode, né, além de colocação da prótese, você pode usar de estratégias e técnicas para ir lá e incisar onde tem essas placas, onde tem a retração, e você consegue eventualmente recuperar parte das dimensões perdidas. Veja bem, parte das dimensões perdidas, porque você obviamente, em nenhum caso, você vai conseguir recuperar
completamente tudo que foi perdido. E a desvantagem da prótese é que é uma cirurgia um pouco mais complexa, né? Então você tem que ir atrás, né, da parte financeira, de conseguir conseguir a haste, conseguir a prótese, conseguir a cobertura pelo convênio, pelo SUS. A gente sabe que tem uma grande dificuldade muito grande de se conseguir isso no nosso país, tá? E sem contar que também tem riscos inerentes apenas à colocação da prótese. Essa prótese ela pode infectar. É claro que hoje em dia, com grandes experts, com toda a padronização da técnica, com próteses, né, de grande qualidade, que tem a impregnação de antibióticos, essa taxa de complicações relacionadas à prótese ela é bem pequena. E aí, voltando ao nosso caso, então era um sujeito que ele tinha, né, 52 anos, ele já tinha uma disfunção erétil moderada, com resposta parcial tadalafila, e tinha uma curvatura 60 graus, ou seja, acentuada, né, moderada, acentuada. E aí, é outro conceito, gente, que na disfunção erétil, na doença de Peyronie com disfunção erétil, geralmente você está indicado colocar uma prótese. Porque se você deixar o pênis reto, mas ele já tinha problema de ereção e ele continua com ereção, de que adianta você ter um pênis reto se ele está mole? Então a cirurgia de prótese é, digamos, é o tratamento definitivo que vai corrigir, né, toda a deformidade e vai garantir a sua ereção. E é por isso que é uma cirurgia, né, por ser mais definitiva e mais resolutiva, que tem ganhado espaço frente aos tratamentos de Peyronie, sobretudo em homens com idade um pouco mais avançada e já com algum grau de disfunção, porque às vezes algo que você corrigir com aplicatura ou com enxerto, às vezes você tem que acabar colocando uma prótese um pouco mais à frente. Mas obviamente que essa decisão de qual a melhor cirurgia, né, ela vai muito da experiência do profissional, do médico, e também dos anseios do paciente. Então alguns pacientes que tiveram às vezes um encurtamento muito grande, estão com uma dificuldade psicológica mais intensa em aceitar essa perda, às vezes uma cirurgia um pouco mais agressiva para recuperar mais dimensão pode ser mais interessante, obviamente respeitado todos os princípios cirúrgicos. Pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês. Então, doença de Peyronie é uma doença realmente muito complexa. Existem muitos estudos se aprofundando no entendimento dessas condições e buscando soluções cada vez menos invasivas para melhorar a deformidade e trazer de volta a confiança dos homens. Então, mais uma vez, eu venho pedir aqui o seu like. Se você não deixou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e venho te pedir também, se você ficou com alguma dúvida que eu não respondi nesse grande vídeo, já manda aqui a sua dúvida nos seus comentários que eu vou responder pessoalmente cada uma delas. A vocês, o meu grande abraço e até o próximo vídeo.